Oi, Rodrigo, tudo bem com você? Eu vou explicar para você o bloco de atividades, dia 31 de agosto a 4 de setembro. A nossa primeira atividade é trabalho, a força que move o mundo. Então, foi dado um texto para você, você vai ler, reler esse texto quantas vezes for necessário para você compreender. A primeira é observe as imagens. Foi dado 4 imagens para você, certo? Então, foi dado a imagem 1, 2, 3 e 4. Você observou a imagem, aí você vai depois assinar, fazer um X na frase correta referente às 4 imagens, tá? Nessa mesma atividade tem a letra B, que é o desafio matemático, que está dando para você quando foi inventado o primeiro computador, que foi em 1936, e o ano que nós estamos, 2020. Você vai ter que fazer uma conta para saber quantos anos tem esse primeiro computador. Então, que conta que é? Mais, menos, vezes, divisão? Que número que você vai usar, né? Então, se você não consegue, peça ajuda aí, que você vai se divertir com seu irmão fazendo isso. A segunda foi dada uma lâmpada. Então, você vai ter que pegar 4 instrumentos de trabalho, tá? Então, vamos supor que você vai escolher uma lousa, né? Você desenhou, recortou, pintou a lousa, colou lá. Você vai colocar o nome embaixo ou do lado do profissional que utiliza a lousa. Ah, é o professor. Então, você desenhou a lousa, embaixo você colocou professor. E mais 3 outros instrumentos de trabalho, tá? A terceira dessa atividade é o desafio ortográfico. Foi dado para você uma tabela com todas as letras, certo? Em ordem alfabética. Tem do A ao Z. Você vai ter que pesquisar junto com a sua família invenções, né? Uma invenção com A. O que inventaram com A? O que inventaram com B? O que inventaram com C? Nossa, o seu celular foi inventado. O D, o que foi inventado? E assim por diante, tá? Se você não sabe, usa o Google, usa a internet, que você vai conseguir achar bastante coisas interessantes. A nossa segunda atividade é os setores da economia e seus profissionais. Foi dado um texto falando sobre o setor primário, setor secundário, setor terciário. Então, você vai ler e entender sobre isso. A primeira atividade é que você assista um vídeo. Tá aí, tá? O vídeo, o link do vídeo, para você entender um pouquinho mais como funciona esses setores, o que são esses setores. Você assistiu? Agora vai ter um racha-cuca. Agência de emprego, que foi dado uma tabela para você com os profissionais e o número de candidatos. E você vai observar essa tabela e responder as perguntas abaixo, tá? Número 3. Foi dado para você uma figura que tem uma árvore, uma vaca, o sol, a casa, que você vê que é mais no campo, né, não é na cidade. E você vai desenhar um profissional do setor primário lá. Então, você vai ter que ler o texto, assistir o vídeo, fazer uma pesquisa e saber quais são os profissionais do setor primário, né? Lembrando que aquele da mão de obra bruta, né? É o pescador que vai atrás do peixe, é o agricultor que planta. Então, você vai desenhar um desses e escrever embaixo qual você está desenhando. A terceira atividade, prevenção é a melhor solução. Então, vai dar um texto sobre o que é a prevenção no trabalho, o que é utilizado, como chama o profissional que trabalha com isso, né? O que é necessário, o que é o equipamento de proteção individual, o que são eles, né? Para que eles servem? É obrigado a usar? Não é? Então é dado isso. Aí você vai, você vai responder de acordo com o texto. Então, vamos lá. Você vai escrever 3 equipamentos de proteção individuais utilizadas pelos médicos. Então, você não sabe? Pesquisa na internet. Quais os equipamentos que os médicos são obrigados a usar para sua proteção? São 3. Aí tem lá, 2. Um desafio da saúde, né? Então você vai ter que parar para pensar, é um equipamento de proteção individual que a gente usa nos dias de hoje para poder sair na rua devido a essa pandemia, né? Que cobre a nossa boca e cobre o nosso nariz. O que será que é esse equipamento de proteção que a gente usa para sair na rua, né? Número 3, observe as imagens de profissionais no exercício do seu trabalho. Então, foram dadas 3 figuras para você, você vai ter que observar e depois você vai fazer um X na resposta correta, tá bom? Atividade 4, as fábulas e o valor do trabalho.
Então, foi dado para você 2 fábulas, certo? A primeira fábula foi dada A Lebre e a Tartaruga, e a segunda, As Formigas e o Gafanhoto. Primeiro tá explicando o que é fábula, o que são fábulas, né? Lembrando que as fábulas, elas são contos que os personagens são animais com características humanas, né? E que trazem no final uma lição de vida, tá bom? E que geralmente são bem curtas, né? Não são longas assim, mas que é muito importante. Então você vai ler essas fábulas para poder responder as perguntas. Então a primeira pergunta é: treinando a nossa gramática. Vai falar sobre adjetivos. O que são os adjetivos? São as características que nós temos. Cada um tem uma característica própria, ou não. Mas assim, tipo, igual eu sou muito tagarela. Então, a professora Milene é muito tagarela. É uma característica minha. Então, tagarela é um adjetivo, que é uma característica minha. Tá? Então, você vai dar características. A lebre, a tartaruga e as formigas. Tá? Letra B. Então, a letra B vai ser dado uma frase. Nessa frase vai ter uma palavra grifada, com tracinho embaixo. Você vai ter que pegar essa palavra e saber o que significa. Porque vão ser dadas três palavras para você. Você vai ter que ver qual dessas 3 palavras se encaixa a palavra que está grifada, tá? Por exemplo, então eu vou ler uma. Calma aí. As formigas olham surpresas uma para as outras e, apesar de não aprovarem a atitude do gafanhoto, convidam-no para participar da refeição. A palavra grifada é surpresas. O que significa surpresas? Indignadas, maravilhadas ou raivosas? Então, se você não sabe, você pode usar a internet para te ajudar a pesquisar. A próxima atividade, 2. Recorte de revistas, jornais, encartes ou escreva as letras e forme a frase. Todo o trabalho é digno. Então, foi dado como se fosse para você um desenho de umas madeiras, certo? Você vai simplesmente escrever todo o trabalho é digno. Não é nada demais. Você pode fazer desenhos profissionais do lado e só escrever. Você vai poder usar recorte, vai usar a sua imaginação. É somente escrever, tá bom? A próxima atividade é trabalho em equipe. Então, fala um pouco, tipo como se fosse uma dinâmica, né? Então, o que vai acontecer? Primeiro, você vai lá pegar um papel, sulfite, lápis de cor. Você vai imaginar um produto que não tem hoje no mercado e que você queria que tivesse, tá? Então, você vai lá falar que você queria um carro voador, tá? Um exemplo, viu? Então, você vai desenhar como seria esse carro. Então, você vai pedir ajuda para os seus familiares, tá? Então, nossa, olha, eu acho que o carro deveria ser assim. Aí a outra pessoa vai dar outra ideia e você vai fazer um desenho só, ajuntando todas as ideias. Depois que você fez esse desenho, você vai tentar recriá-lo, certo? Então você pode tentar fazer uma miniatura desse produto novo, você vai dar um nome para ele, então você vai montar como se fosse uma empresa, certo? Então olha, fulano, você vai dar um nome. Outra pessoa, olha, vamos tentar montar assim desse jeito, você vai construir esse objeto, dando um nome para ele, tá? Que é um objeto que não existe. Então você pode pegar um objeto atual e incrementar, colocar mais coisas, tá? Então você vai fazer essa atividade junto com a sua família. É um trabalho em equipe. Começa você, Rodrigo, dando a ideia do que você quer e os outros vão ajudar você a criar isso, tá? Então você faz o desenho, depois você vai montar, tá? E não esquecendo o nome. Espero que seja bom aí, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo enorme. Tchau!